no seu país de origem, Angola, ou aprendeu aqui? Como é que aprendeu português? Ou com a sua mãe? Pois, eu passei o ensino primário em português, o secundário, e, enfim, pronto, superior, passei ao exterior. Mas estou muito Mas aprendeu português em Angola. aprendi Angola, sim, sim, como língua oficial. Nem só Como língua mais oficial. formal. Mas qual era a sua língua? Qual é a sua língua? A minha língua é Kikongo. Kikon. Ok. Há uma grande confusão com as línguas. Eu preciso saber exatamente que línguas é que se fala em Angola, porque a língua portuguesa não é a única. Em Angola também se fala. Agora estava-me a dizer outra que eu não conhecia. Pois. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, portanto, a sua presença, não é? Esta curiosidade, conforme acabei de dizer, não parte de português. É a primeira vez que nós vamos ao encontro de um português ou de uma portuguesa que está interessada a ouvir, portanto, a situação da Angola, não é? Será? Esta é a primeira vez. Há A uma... verdade já tinha muitos contactos, até entrevistas na RTPI e tantas tantos outros meios, mas assim frontalmente foi a primeira vez que nós vamos ver alguém que interessa-se finalmente da comunidade angolana. Mas vocês se calhar estão a ser um bocadinho injustos, porque houve um jornalista português nos anos 60 que compilou uma série de notícias que foram banidas pelo sistema sobre a Angola. Sim. E ele foi assassinado, desapareceu, mas o livro foi publicado. Eu estou agora a passar a mão nisso, vou agora Não a ver percebi, não percebi. eu tenho um livro, que Sim, é uma sim, tem um livro. compilação Sim, de um sim. jornalista português Sim. que foi obrigado pelo sistema a ir para Angola. Eu não queria ir, mas Salazar entendeu que sim. E ele foi. E ele, como era jornalista, era um bocado chato, decidiu compilar todas as notícias que não eram aceitas pelo regime. Todas as notícias que foram banidas. E ele publicou, Sim. agora não me recordo o nome, mas tenho lá o livro, e ele depois desapareceu. Desapareceu. Misteriosamente. E Portugal nunca interrogou-se sobre o desaparecimento das documentos. Claro que se interrogou, mas havia muitos mistérios de Salazar que ninguém entendia muito bem. Sim, sim. Pronto, então, falando do Salazar, eu sei que os portugueses também passaram um momento muito difícil. Os portugueses foram confinados há longos anos por Salazar. E eu penso que o seu conhecimento também foi graças à revolta dos países sobre os submarinos que desencadearam um confronto muito importante, a guerra da libertação dos países da antiga colônia portuguesa. E não esquecemos também do 25 de Abril, que foi também graças à participação dos angolanos ou às revoltas que foram registradas nas antigas colônias portuguesas, que facilitaram também os portugueses, principalmente os refugiados portugueses que estiveram em França, entre outros o Mário Soares e tantos outros, de tomar conhecimento que havia qualquer coisa que corria mal com Portugal e que elas deveriam aproveitar e formar um grupo, revoltar-se também contra o Salazar. Mas diga-me uma coisa que sempre me fez uma certa confusão. Vocês consideram o Agostinho Neto um herói nacional? Ou não? Porque Agostinho Neto tinha uma certa relação com a descolonização e com a forma como a descolonização foi feita. E tinha certos negócios com o Mário Soares, não sei se vocês estão a par disso. Agora é que isso está a começar a ser conhecido e as pessoas estão a ter mais consciência de como é que se processaram as coisas. Ora bem, é um herói nacional ou não? Eu talvez ontem já orientei qualquer coisa ao telefone, já disse à dona Paula que nós em Angola vivemos em grupos. Sim. E assim tanto no exterior como no exterior. Há quem considere também que o José Eduardo Santos é o arquiteto da paz. Há quem considere mesmo o José Eduardo como o salvador da Angola.
E há quem diz que o José Eduardo dos Santos é um destrutor. José Eduardo dos Santos é o grande inimigo do povo angolano. E tanto Agostinho Neto, há quem diz que Agostinho Neto é um herói nacional. Nós todos fomos obrigados a aceitar que Agostinho Neto, porque fomos impostos, não é pela livre liberdade, não é pela opinião pública angolana ou pela opinião da população angolana, porque não há concertações, não há consultas, não há referendos em Angola. E quem impõe tudo é o MPLA, que é o governo Estado. O MPLA Estado, ao mesmo tempo. É o governo e o Estado. Quer dizer, os angolanos são impostos. Não têm opinião, não têm qualquer palavra a dizer sobre a história ou sobre tudo a vida política angolana. Tudo é manipulado pelo MPLA. Eu posso não reconhecer Agostinho Neto como herói e como não conheço também. Não conheço Agostinho Neto como herói nacional. Não porque reconhece. Não reconheço, não. Eu pessoalmente não reconheço. Talvez recentemente ainda tiveram esta discussão em Angola e a imprensa, porque temos duas imprensas, a imprensa privada testemunhou que Agostinho Neto nunca foi herói nacional. Nunca foi, não pode ser considerado como herói nacional, porque não tem mérito. Desculpem lá, mas eu tenho que fazer esta pergunta porque isto é um bocado... Porque não é muito próprio, não estão muito acostumados a este tipo de perguntas, mas eu faço sempre estas perguntas que eu tenho de fazer. Vocês estiveram em Angola quando se deu a descolonização e quando começaram os problemas com a Angola, com os retornados, vieram para Portugal. Os retornados que eram portugueses ou que não eram portugueses ou que eram angolanos ou que era uma confusão, tudo com os barcos. Nunca ninguém se questionou de onde é que vinha o armamento. O armamento que desencadeou a guerra em Angola? Sim. Ora bem, o armamento, aquilo é claro. A primeira coisa que nós devemos entender aqui, que deixo claro, eu estou a perguntar isto porque não sei. Mas... Em primeiro lugar, vamos mal fora. Agostinho Neto é primo de Mário Soares. Quero voltar um pouco nos anos 70, não é? Vamos os acordos de Alvora, de dia 10 a dia 15 de janeiro de 75 em Algarve. Algarve. Faz. Dia 10 a 15 de janeiro de 75, primeiro acordo de Alvora que reuniu os três movimentos de libertação de Angola: a UNITA, a FNLA e o MPLA. Os três líderes estiveram presentes e neste acordo foi acordado que Portugal deveria entregar a independência de Angola nos três movimentos de libertação de Angola. Isto é, a partilha do poder deveria começar de Portugal para Angola. É lá onde deveriam encontrar um consenso para a distribuição de cargos. Isto é, deveria haver um presidente, um chefe de Estado, um primeiro-ministro e um ministro da Defesa. Entre os três partidos, os três movimentos. Então, o acordo foi formulado pelo Gomes. E o que acontece é que o Portugal finalmente, ele tinha uma outra intenção,
de contornar o acordo, preferiu confiar o poder ao MPLA e não aos três movimentos. Descartou os dois movimentos nacionalistas e confiou o poder ao MPLA. Sim, mas a pergunta persiste. De onde é que o MPLA conseguiu o armamento? Estamos a dar. Quem vendeu as armas? Este é o início. Começamos no Alvor, agora vamos deixar no terreno. Então, os três movimentos, os três líderes regressam no terreno, em Angola. Então, Portugal entra em contato diretamente com o MPLA e começa a fornecer armas, começa a armar o MPLA. E quem foi que deu essas armas? As primeiras armas é o Portugal. O Partido Comunista Português é que forneceu as primeiras armas que rebentaram em Angola. Não esquece que a FNLA, antes do encontro do Alvor, todos estiveram reunidos. A FNLA, e a UNITA e o MPLA estiveram todos no Congo Democrático. Este recentemente, foi Zaire, mas antes Congo, Zaire, depois novamente Congo. E todos estiveram lá, do Congo para o Alvor. Mas Portugal já tinha preparado o MPLA dentro da capital angolana. Porque Portugal ainda estava em Angola. Ainda não deixou Angola. Quer dizer, neste momento dos acordos, Portugal ainda estava em Angola. E o MPLA estava em Luanda. Mas a FNLA e a UNITA estiveram no Congo Democrático. Na época. Então, depois dos acordos de Alvor, os dois tinham que regressar para o Congo. A UNITA estava no interior, aliás. A UNITA estava em Angola. Mas a FNLA estava ainda no Congo. Mas a combater lá no norte de Angola. Contra os portugueses. Foi a FNLA quem desencadeou a luta armada em Angola. E foi com esta luta que obrigou a Portugal de tomar a consciência e ir à negociação. Então foi o primeiro acordo do Alvor. Vão tentar acalmar o jogo e cessar fogo em Angola no momento dos acordos. Enquanto Portugal, ao mesmo tempo, tinha já avançado com o armamento e armou o MPLA dentro de Luanda. A UNITA estava já na mata, a FNLA estava no norte, o MPLA estava em Luanda. Então, são os mesmos partidos, os mesmos comunistas portugueses que vão entrar em contato com a Cuba e com a União Soviética para ajudar Angola, com os seus parceiros direitos, do Bloco Democrático, aliás, o Bloco Comunista, nos tempos, o Bloco do Leste. Portugal vai entrar em contato com Cuba e a União Soviética para introduzir o armamento e as forças armadas cubanas soviéticas. Estas foram as primeiras armas. As primeiras armas é Portugal, que transferiu diretamente para o quê? Portugal estava armado no interior de Angola. Portugal ainda estava em Angola. Portugal tinha exército. Portugal tinha armamento. Ele